Bom, então a gente vai começar falando pelo qual é o papel da nutrição nas alterações hormonais nos ciclos da vida da mulher. Vou começar falando pelos fatores que influenciam na regulação hormonal, os fatores endógenos e exógenos. Primeiro, vamos falar da inflamação, estresse, intestino, balanço energético, disruptores endócrinos, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, e ritmo circadiano. Bom, vamos começar falando então aqui sobre intestino, estresse e inflamação. Eu não poderia falar dos três separados, porque eles se correlacionam e não tem como falar de um sem falar do outro. Então é extremamente importante que a gente entenda os três juntos. Bom, vamos começar falando então aqui pelo intestino, né? Que talvez hoje seja um dos órgãos mais estudados que a gente tem em função de toda a sua demanda metabólica e do reflexo disso em outros órgãos. E aí, quando a gente começa a pensar nessa relação intestino, estresse e inflamação, eu trago, né, o que a literatura nos mostra sobre esses eixos, né, o eixo intestino pode ser um grande desencadeador aí do estresse. Então, como o intestino é responsável por toda essa inflamação, muitas vezes até neurológica, e tudo que acomete o sistema nervoso central, essa microbiota intestinal estando alterada. Então, essa alteração do intestino pode refletir sim nesse estresse. E também no eixo intestino-músculo, e aí a gente fala de inflamação. Muitas vezes o atleta está inflamado, está com lesão recorrente e o problema está lá nesse intestino, na permeabilidade intestinal. Então, hoje essa relação é muito estudada e a gente traz muito isso para a nossa prática clínica. Mas a gente precisa contextualizar isso em cima das evidências científicas. E daí eu gosto muito de trazer figuras, né, para que a gente tenha eu sou muito visual, então olhar essa figura muitas vezes faz você entender muito melhor. Bom, vamos falar de inflamação para dentro desse artigo, então, que fala sobre a inflamação e como ela pode acometer vários sistemas do nosso corpo, né? Então, aqui a gente tem um atleta, esse estudo é feito com atletas, então, o atleta é um estressor hoje desse intestino, e vamos entender. Começamos aqui pela barreira intestinal, que é regulada por hormônios, por componentes dietéticos e mediadores inflamatórios. Então, ter uma barreira intestinal estável, saudável, é crucial para evitar a entrada de substâncias, né, e agentes patogênicos potencialmente nocivos no ambiente interno. E aqui a gente está vendo, né, e isso pode desencadear os processos inflamatórios, sinalização para processo inflamatório. E aqui a gente está vendo isso, ó. Então, a gente tem uma microbiota intestinal ali saudável, íntegra, uma barreira intestinal íntegra, ali naquela parte da esquerda, onde ela está amarelinha, e nessa parte aqui avermelhada, isso é um processo inflamatório, né? Então, isso a gente já está mostrando uma alteração na barreira intestinal. Aqui eu entro em outra questão, que é o intestino do atleta, né? Esse estudo aqui, como eu falei para vocês, é um estudo feito em atletas, é um estudo de 2016, mas eu gosto muito dessa figura. E de lá para cá, os estudos só vão se reafirmando e, claro, se aprofundando um pouco mais nesses mecanismos todos, mas ele continua sendo muito usado e muito válido, né? Ele fala sobre, esse estudo fala sobre o comportamento, né, desse estresse induzido pelo exercício nesse eixo intestino-cérebro. Então, a gente tem lá o nosso cérebro como órgão estressor aqui, que vai refletir lá no nosso intestino. Então, nessa figura é bem representada essas perturbações intestinais sofridas devido à atividade física, né? E por que isso vai acontecer? Bom, na atividade física, a temperatura corporal ela aumenta e o maior fluxo sanguíneo é recrutado para o músculo, para os órgãos periféricos, como o coração, como o pulmão, que estão recrutando esse fluxo sanguíneo em função da demanda da atividade física. E aí, essa redistribuição do fluxo junto com o dano térmico na mucosa, ele pode levar a uma ruptura dessa barreira intestinal, desencadeando uma resposta inflamatória. Por quê? Porque há uma translocação das bactérias intestinais, principalmente aqui das LPS, então são os lipopolissacarídeos, né, que são componente da parede celular das bactérias, principalmente as bactérias gram-negativas, e a gente conhece muito a Escherichia coli. Então, quando a gente passa por essas alterações devido ao estresse da atividade física,
essa barreira intestinal ela acaba ficando um pouco mais permeável. Então, o nosso intestino ele é fechadinho assim. Com essas alterações da atividade, ele vai abrindo essa barreira, ele vai ficando permeável. Quando ele fica permeável, ele fica mais suscetível ao passar essas bactérias patogênicas e aí desencadear esses processos inflamatórios. A gente vê ali interleucina 6, TNF, vários marcadores inflamatórios ali que a gente vai gerar, essa inflamação pode virar uma inflamação crônica. E aí, afunilando mais um pouco, a gente vai para esse artigo aqui que traz sobre o papel do trato gastrointestinal na saúde da mulher, né, na saúde feminina. É um dos poucos, ele é recente, é um dos poucos que fala tão específico assim. E o que que ele traz, né? Aqui nessa parte de cima, né, nesse retângulo aqui em cima, ele traz que em referente ao intestino delgado, as diferenças do trânsito intestinal é pouca entre homens e mulheres. O que vai realmente ter uma maior diferença, a gente vê as mulheres muito mais constipadas em função aqui no colo. O colo transverso da mulher ele apresenta ser mais longo do que o do homem, o que pode explicar aí essa questão da constipação. Já quando ele fala na diferença do consumo do carboidrato exógeno, e aí que está representado pela garrafinha, ele não mostra diferença na absorção desse carboidrato, mas a gente sabe que as pesquisas ainda são muito poucas para a gente realmente ser tão assertivo assim. Então, mas a princípio não tem diferença. As mulheres apresentam uma maior diversidade bacteriana no intestino e também são geralmente tem mais sinais do intestino gastrointestinal, alterações do intestino gastrointestinal, como constipação, edema, né, inchaço, maior incidência de síndrome do intestino irritável. E aqui nesse quadro abaixo, ele também nos mostra a relação entre intestino, cérebro e hormônio, né? Como ele pode impactar nessas respostas ao exercício. E daí ele mostra ali no ladinho, né, mostrando impactar as respostas ao estresse do treinamento, aumento das infecções do trato respiratório superior, e a gente sabe que isso é bem comum em atleta, e daí em mulheres parece ser ainda maior. Aumento da perda da densidade mineral óssea, e a gente sabe o quanto isso é preocupante para fratura por estresse. E umas desordens relacionadas com o sono, então aumentando o tempo de latência do sono, esse início do sono, a mulher ter mais dificuldade para adormecer. E daí como a gente pode tratar tudo isso com pré-biótico, probiótico e pós-biótico? Então aqui a gente tem vários alimentos que vão auxiliar na qualidade dessa barreira intestinal, na qualidade dessa microbiota intestinal, né, dessas bactérias positivas, gram-positivas do nosso intestino, e reduzindo essas bactérias patogênicas do nosso intestino. Fortalecendo a mucosa intestinal, que vai dificultar ainda mais essa permeabilidade, evitar essa permeabilidade que a gente tem em atletas, principalmente. Aqui eu trago alguns nutrientes que também participam de toda essa saúde intestinal. Então a gente tem a vitamina A, vitamina D, polifenóis, zinco. Então tem vários alimentos aqui como fonte